te falar sobre gordura é... Aqui, gente, a gente tem dois tipos de gordura. A gordura vegetal em formato líquido e essa gordura vegetal, que é a margarina, que muita gente usa, que tem um formatinho um pouquinho mais sólido, um formato mais plástico, tá? A margarina, gente, ela é um creme vegetal desenvolvido pela indústria para o quê? Imitar a manteiga. Ela é a manteiga Falciane. Isso não quer dizer que ela não sirva para nada, tá? Ela tem, claro, toda a sua serventia, mas eu quero que você entenda o que é cada ingrediente desse, qual a função que ele vai ter no seu resultado final da sua receita. Então, ó, quando a gente está falando de massa de bolo, a gente pode utilizar esses três tipos de ingredientes. É claro, tem outras gorduras, a gente tem azeite, a gente tem outras gorduras que eu não vou entrar no caso aqui, eu vou entrar nas que a gente mais utiliza, tá? Então, o óleo vegetal, a margarina e a manteiga. Qual é a principal diferença entre cada uma delas? E qual é o resultado final que a gente vai ter na massa do nosso bolo, por exemplo. Então, quando eu estou fazendo um bolo com óleo vegetal, qual que é o resultado que eu vou trazer para o meu bolo? Então, vamos lá. Óleo. Se você coloca óleo vegetal na receita do seu bolo, qual é o resultado que você vai ter? O óleo vegetal em estado líquido, né? E esse óleo, gente, ele vai me resultar num bolo mais úmido. Ele traz mais umidade para a massa do meu bolo, tá? Então, vamos pensar aí em massas que são muito familiares pra gente. Um bolinho de cenoura, por exemplo. Bolo de cenoura não é um bolo muito molhadinho? Então, porque ele vai óleo na massa. E o óleo, ele tem essa característica de deixar mais úmido, de deixar mais molhado, tá? Ele perde em outras coisas se a gente for comparar, por exemplo, com a manteiga. Ele perde em sabor e ele perde em estrutura da nossa massa. Mas ele serve muito bem para fazer as massas do bolo. Ele dá bolos incríveis, bem estruturados para fazer bolos altos iguais a esses, tá? O óleo ele serve muito bem, então você vai ter uma massa úmida, bem estruturada, porque é super possível, mas ele entra em alguns tipos de métodos de preparo de massa que a gente vai entrar um pouquinho mais daqui para já, tá? E aí depois eu venho com a margarina. Tem um monte de gente que fala, Bruna, por que você odeia tanto a margarina? Eu não odeio tanto margarina, tá, gente? Eu simplesmente não tenho muita simpatia por ela, mas não é ódio, é só não tenho simpatia. É que você tem uma preferência pela manteiga, mano. Mas eu entendo, tá? Eu compreendo, eu consigo entender que a manteiga não chega em muita gente, né? Que às vezes a manteiga é cara, que ela é difícil de substituir. Mas eu quero falar muito pra vocês agora sobre esses dois ingredientes. Margarina. Isso daqui acabou de sair da geladeira, tá? Queria te mostrar isso. Ó. É uma gordura plástica, vegetal, que tem um ponto de fusão mais alto. O que é um ponto de fusão? Aquele ponto de derretimento que eu coloco na boca e o produto derrete. O ponto de fusão da margarina é para mais de 45 graus. Se você chegar em 45 graus a sua temperatura do seu corpo, você está morrendo, tá? Queria te avisar isso. Então, não é um produto que você vai pôr na boca e ele vai derreter. Lembra do guarda-chuvinha? Aí eu entrego a idade, tá? Quem lembra do guarda-chuvinha? Sabe aquele guarda-chuvinha de chocolate que a gente comia lá quando a gente era criança? Nossa, era mó gostoso. Lembra aquele negócio que grudava na boca, grudava nos dentes? Não era tão agradável? Então, aquilo lá era feito com gordura vegetal, que é a mesma coisa que é feita aqui com a margarina. Então, por ela ter um ponto de fusão mais alto, o derretimento dela dentro da nossa boca não acontece tão facilmente. E ela também vai o quê? Uma gordura vegetal. Então ela realmente deixa o bolo um pouquinho mais fofinho e um pouquinho mais molhadinho. Então na massa do bolo ela tem sim a sua serventia. Bruna, posso trocar a manteiga por margarina? E eu vou te falar que sim, você pode. Você vai perder um pouquinho de estrutura, por quê? Você vai ter um bolo um pouquinho mais fofo. Então, se a gente está falando de uma massa amanteigada, que é uma massa mais estruturada para montagem de um bolo mais alto, um bolo mais parrudão, é um bolo que vai ficar mais fofinho, tá? Por quê? A gente gente adiciona aí essa gordura vegetal. A gordura vegetal que vai adicionar mais ar, que não é firme quando gelada, porque vocês estão vendo aqui que ela é cremosa, né? E que tem um pouquinho sim mais de umidade. Então eu tenho um bolinho mais molhadinho, isso é fato,
tá? Só que eu perco onde? No sabor. E aí você vai me perguntar, eu posso substituir a manteiga do buttercream por margarina? E eu vou te falar que não faça isso comigo, tá? Nem com o buttercream, por favor. Por quê? Principal vantagem da vida do buttercream é que ele endurece quando ele tá gelado, tá bom? Ó, esse buttercream, faz quanto tempo que a gente começou mais ou menos essa live? Essa live faz 50 minutos, 1 hora. 1 hora. Esse bolo, ele tá fora da geladeira tem 1h30, mais ou menos, porque eu tirei ele antes. Ó, tá vendo? Que ele não mela meu dedo, ele começou a borrar agora, porque ele tá chegando na temperatura ambiente. Mas o melhor disso daqui, do buttercream, é que ele não, ele quando duro, quando gelado, ele fica bem duro, e isso quem traz pra mim é a manteiga. Ó, dura, né? Tá gelada. Então ela fica dura. A manteiga ela é feita de gordura animal. Ela é 100% feita do creme de leite, lá do leitinho da vaca. Ela é a parte gorda do leite da vaca, que faz o creme de leite, que bate e que vira manteiga. Então a manteiga é uma gordura animal, que tem que ter o quê? Sabor suave de creme de leite. Cheiro suave de creme de leite. Cor amarelo clarinha. E um sabor incrível. Então, assim, se você me falar que margarina e manteiga é a mesma coisa, dá o mesmo resultado, eu vou te falar que isso é uma grande mentira, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma cor bem amarelo clarinha da minha manteiga, um ingrediente mais firme quando gelado e a minha margarina que é cremosa. Então, o que eu vou ter de diferença quando eu for bater, por exemplo, o meu buttercream? Se eu fizer meu buttercream com manteiga, com margarina, primeiro, ele não vai ficar duro quando gelado, perdendo aí um monte de vantagem que eu tenho de decoração. E segundo, que o sabor da manteiga é imbatível se comparado com a margarina. Quando a gente fala de buttercream, gente, buttercream, ele é o quê? Traduzido ao pé da letra, creme de manteiga. Então, ele vai muita manteiga na composição desse creme. Se eu substituo por margarina, eu vou ter um creme horrível de sabor. Muito ruim de comer. É igual você pegar a margarina purinha assim na boca e comer. Não é legal. Porque a manteiga, ela é muito suave, tá? E aí, a gente tem essas principais diferenças. No bolo eu tenho uma característica, no buttercream eu tenho outra, tá? Amor, você mostrou uma manteiga aí que a gente compra no supermercado e tal. Sim. Agora, se eu tiver, tipo, creme de leite, eu posso fazer minha manteiga. Com certeza. Você gosta de manteiga assim? Eu acho perfeita. Eu amo, tá? Então, se você tiver acesso a isso, legal. A única coisa ruim, né, de fazer a manteiga com creme de leite fresco é que fica muito caro, a não ser que você tenha acesso muito barato a isso, tá? Mas é perfeito, tá bom? Outra questão da manteiga. Ah, eu tirei aqui e esqueci de falar. Gente, como que eu acho uma boa manteiga? Muita gente me pergunta, Bruna, qual é a marca preferida de manteiga que você gosta? A minha aí também. Eu gosto também de uma que chama Fazenda Boa Vista, mas a da Fazenda é muito difícil de achar. Aí também é mais fácil. Acabou, só tem mais um gole. Mas aí também é mais fácil. Pra mim, o principal, tem uma aqui, amor. Tá cheinha aqui, ó. Aqui. O principal pra mim é te ensinar como que você faz pra achar uma boa manteiga na região que você mora. Porque, por exemplo, lá na Alemanha não tem Itambé, não é mesmo? Então a gente tem que pensar nisso também. Pra mim, o principal é quando você for achar aqui, o principal ingrediente que eu for ver é creme de leite, tá? Então, o creme de leite é o ingrediente mais importante e o único que tem que ter na minha manteiga. Então, tem isso, a gente já tá num passo de ser uma manteiga bacana. Mas, às vezes, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Manteiga de fazenda, manteiga mais caseirona, né, que vem de fazendas e tal, mesmo sendo feita só com creme de leite, algumas têm um odor muito forte. Então, a gente precisa fazer todos os testes com a manteiga que você for comprar, tá? Então, primeiro ingrediente, creme de leite. Bruna, aqui na minha cidade só tem manteiga com corante de urucum. Tem algum problema? Não tem, só que o corante de urucum vai deixar a sua manteiga um pouquinho mais amarelada, o que vai resultar num creme de manteiga um pouquinho mais amarelado, tá? Mas pra mim isso não é problema algum. Deixa eu beber mais água aqui, senão eu começo a tossir. Nossa, eu vou começar a tossir real, porque minha garganta começa a ficar seca. Então deixa eu beber água aí, amor. Fala alguma coisa aí pra galera, amor.
Eu tenho umas perguntas aqui, ó. A Júlia Reginalda. Ela tá perguntando, você prefere o óleo de soja ou de milho para os bolos? Vamos lá. Eu não uso óleo de soja para fazer bolo, principalmente bolos que têm uma quantidade muito grande de óleo, tá? Então, por exemplo, vão 200 gramas de óleo na receita do meu bolo. 200 gramas de óleo de soja é uma quantidade bem grande. O óleo de soja, ele tem um odor e um sabor mais característico, que eu acho mais forte, o que acaba resultando num bolo com um pouquinho de cheirinho de óleo de soja. Se isso não te incomoda, não tem problema nenhum, pode fazer. Por exemplo, eu tenho uma receita que vão, se eu não me engano, 80 gramas de óleo de soja, de óleo vegetal, e é uma receita de chocolate. Então vai pouquinho óleo e vai bastante de outros ingredientes. Nessa receita eu não vejo problema algum utilizar o óleo de soja, porque o odor, o sabor não vai passar para minha receita. Mas uma receita de bolo branco, por exemplo, que pode passar um pouco desse odor característico, eu prefiro utilizar outro tipo de óleo, como o de girassol, o de milho, de canola, o óleo vegetal que você quiser, tá? Manteiga com sal ou sem sal? Depende da finalidade, tá? Como eu falei, se for para massa de bolo, pode usar com sal, de boa, não tem